Dinheiro que entra fácil não chega como oportunidade, chega como teste. E a maioria reprova na primeira semana. Quando o ganho vem sem suor proporcional, sem barulho, sem sacrifício visível, o cérebro não processa como capital. Processa como sorte. E sorte não exige método, não exige planejamento, não exige respeito. Você só aceita, gasta e espera que o próximo caia do céu. Isso não é riqueza, é loteria emocional. E loteria sempre termina do mesmo jeito. O saldo sobe e você traduz aquilo como vitória pessoal. Como se merecesse. Como se tivesse conquistado algo estrutural. Não conquistou nada. O número na tela não é patrimônio, é ilusão temporária. Não existe projeção, não existe estratégia, não existe pergunta incômoda sobre repetibilidade. Só existe a sensação anestesiante de que algo funcionou, mesmo sem você saber exatamente o que. E quando você não sabe o que funcionou, não sabe repetir. Quando não repete, não escala. Quando não escala, não sai do lugar. A euforia dispara rápido. Coração acelera, peito infla, pensamento vira um borrão de planos improvisados. Comprar, viajar, ostentar, aproveitar. O futuro deixa de ser construção e vira fantasia. É aqui que o erro acontece. Você confunde emoção com estratégia, movimento com progresso, gasto com investimento. Esse é o momento exato em que quem fica rico se separa de quem apenas passou por dinheiro. A diferença não está no valor que entrou, está na reação dos primeiros 30 segundos depois. Depois da explosão inicial vem a falsa paz. Você relaxa. Acredita que agora está tudo resolvido, que a riqueza é permanente, que o dinheiro é estado e não processo. Isso é mentira confortável. O dinheiro não resolveu nada estrutural, só adiou a necessidade de pensar. Esperança sem método é perfume em cadáver. Pode disfarçar, mas não muda o destino. E o destino de quem não estrutura é sempre o mesmo, voltar para o começo, só que mais velho e mais cansado. Enquanto tudo brilha, o risco trabalha em silêncio. Você foca na emoção positiva e ignora o custo invisível. Nenhuma análise de sustentabilidade, nenhum questionamento sobre recorrência, nenhuma preocupação com continuidade. O sucesso aparente ocupa toda a sua atenção e esconde o abismo que se abre à frente. Quando você perceber, já estará caindo. E ninguém vai te segurar, porque ninguém sabia que você estava na beirada. Nem você. O pico passa. As fissuras aparecem. Pequenas no começo, brutais no final. Decisões sem critério, gastos sem lógica, prioridades invertidas. A realidade se fragmenta não porque o dinheiro sumiu, mas porque nunca houve direção. O problema nunca foi ganhar inesperadamente. O problema é achar que ganho inesperado exige menos consciência. Exige mais. Muito mais. Quem não entende isso transforma a oportunidade em prejuízo. Renda sem esforço contínuo cria a ilusão mais perigosa, de que o esforço deixou de ser necessário. Seu corpo desacelera, sua mente amolece, sua disciplina evapora. Você não percebe porque o dinheiro ainda entra. Mas a estrutura interna já começou a apodrecer. Quando o fluxo parar, e ele sempre para, você vai perceber que não construiu nada. Apenas consumiu em câmera lenta. E consumo nunca gerou independência para ninguém. R$ 5.000 não são patrimônio. São dado. Mas você trata como se fosse fortuna pronta para ser movimentada, gasta, testada. O problema não é o valor, é o significado que você atribui. Quando o dinheiro é visto como sobra, ele nunca vira base. Base exige respeito. Respeito exige consciência do custo. Se não custou nada obter, você não vai proteger nada. E sem proteção, o dinheiro evapora antes de você perceber que ele estava ali. Quem entende capital não vê R$ 5.000 como consumo. Vê como instrumento. Ferramenta que pode ser convertida, multiplicada, posicionada. Não precisa esperar décadas, mas precisa entender função. Dinheiro parado não é segurança, é risco disfarçado. Inflação corrói, oportunidade passa, o tempo cobra.
Quem deixa dinheiro sem função está apenas assistindo o próprio patrimônio encolher em câmera lenta. E chamando isso de prudência. Esse tipo de ganho geralmente surge em momentos de liquidez. Mercado aquecido, oportunidades pontuais, ativos virando dinheiro rápido. É exatamente nesses momentos que a maioria se destrói. Liquidez exige cabeça fria. Exige disciplina redobrada. Exige método sob pressão. Quem reage com emoção transforma vantagem temporária em desperdício permanente. E nunca mais volta ao ponto onde estava. O mercado não dá segunda chance para quem falha no básico. No mercado financeiro, R$ 5.000 são tratados como reserva estratégica. Não porque sejam uma fortuna, mas porque são funcionais. Servem para manter opções abertas, não para satisfazer impulsos. Quem entende isso não pergunta quanto dá para gastar, pergunta quanto tempo isso me compra. Tempo para observar, para decidir com frieza, para esperar o momento certo. Reserva não é conforto emocional, é margem de manobra tática. E quem não tem margem é atropelado pelo primeiro imprevisto. Reserva só funciona quando preserva duas coisas: valor e flexibilidade. Ela não pode estar presa em ativo e líquido, não pode estar comprometida com promessa futura, não pode estar emocionalmente vinculada a prazer. Quando o dinheiro vira emoção, perde eficiência. A função dele não é gerar sensação, é ampliar escolha. Quase ninguém entende isso quando o ganho vem fácil. Aprendem depois, quando a escolha já não existe mais. E pagam caro pela lição. O erro mortal é tratar esse dinheiro como extensão do estilo de vida. Como se tivesse chegado para ser absorvido pelo consumo. A empolgação cria falsa abundância. Mas abundância sem recorrência não é riqueza, é intervalo. Um respiro entre duas crises. Intervalos não sustentam nada. Quando terminar, você vai estar no mesmo lugar onde começou. Só que com menos tempo, menos energia e menos credibilidade com quem poderia te ajudar. Quando o dinheiro flui, desperdiçar parece inofensivo. A mente racional desliga e a emoção assume controle total. Você gasta não porque precisa, mas porque pode. Investir vira chato. Estruturar vira perda de tempo. Planejar vira paranoia. O prazer imediato massacra o raciocínio de longo prazo. E quando você acorda da anestesia, o dinheiro já foi. O que resta é arrependimento e a certeza de que você sabia exatamente o que estava fazendo de errado. Disciplina financeira não nasce da escassez. Nasce da clareza. Mesmo com abundância, é ela que separa quem constrói de quem apenas experimenta. Prosperidade sustentável não vem de grandes golpes isolados, vem de decisões pequenas repetidas 1000 vezes. Quem ignora isso está trocando o futuro por conveniência presente. E o futuro sempre cobra juros. Sempre. Sem exceção. Sem perdão. Quando a liberdade financeira parece conquistada sem esforço, surge o assassino silencioso, a complacência. Você confunde facilidade com estabilidade. Acha que chegou. Que pode relaxar. Que mereceu descanso. Mentira brutal. Estabilidade sem manutenção não existe. O progresso para não porque faltam recursos, para porque falta atenção produtiva. Aquela pressão saudável que obriga você a evoluir, a se proteger, a não adormecer. Sem ela, você regride. E nem percebe. Sem desafios claros, a disciplina apodrece. Esforço vira opcional. Responsabilidade vira negociável. É aqui que começa a regressão invisível. Você não perde dinheiro de imediato, perde postura. E postura é tudo. Perder postura é o primeiro degrau antes de perder patrimônio. Quando você percebe que está descendo, já desceu 5 andares. E subir de volta custa 10 vezes mais energia do que não ter caído. Cada novo pagamento infla a confiança, mas sem reflexão não gera aprendizado nenhum. O dinheiro entra, o saldo sobe, a sensação melhora. Mas o pensamento não aprofunda. Não há pausa. Não há análise. Não há pergunta difícil. Quando isso acontece, o crescimento financeiro se desconecta do crescimento pessoal.
E quando a pessoa não cresce junto com o dinheiro vai embora. Sempre vai. É questão de tempo. Observar apenas saldo sem questionar cada ganho é ilusão perigosa. O número cresce, mas a inteligência financeira estagna. O dinheiro evolui, a mentalidade não. E quando a mentalidade fica para trás, ela não sustenta o que vem pela frente. Você vai receber mais e perder mais. Vai ganhar maiores valores e cometer erros proporcionais. O teto do seu patrimônio não é definido pelo que entra, é definido pela sua capacidade de processar o que entra. Com o tempo, a dedicação recua. O que parecia conquista vira rotina. Depois vira memória distante. O entusiasmo inicial dissolve e dá lugar a um vazio que você não consegue explicar. Não porque o dinheiro sumiu, mas porque o propósito morreu. E sem propósito, até a vitória perde o sentido. Você construiu renda, mas destruiu significado. E significado é o que sustenta você quando o dinheiro inevitavelmente oscilar. Sem ele, você desiste na primeira queda. O problema raramente surge como crise externa. Ele nasce dentro de você. Como limitação autoimposta. Você sabe que poderia estruturar melhor, planejar, agir com método. Mas algo trava. Não é falta de informação, é resistência psicológica. A sensação de que está bom o suficiente neutraliza qualquer urgência. E crescimento sem urgência simplesmente não acontece. A verdade está disponível, os dados estão claros, o caminho está mapeado. Mas sem ação, tudo isso é irrelevante. Conhecimento sem execução é apenas entretenimento intelectual. Quando surge o medo de perder o que parece garantido, você entra em modo defensivo. Investir vira risco. Empreender vira exposição desnecessária. Pensar grande vira ameaça ao conforto atual. Você prefere manter tudo parado, mesmo sabendo que estagnação também tem custo. Juros invisíveis. Inflação silenciosa. Oportunidade perdida. A indiferença se instala como proteção emocional, mas é apenas procrastinação disfarçada. Você não está se protegendo, está apenas adiando a queda. E quando ela vier, será mais brutal. Entender valor real vai muito além de receber dinheiro com facilidade. Ganhos imediatos escondem o custo psicológico. Quando não há esforço visível, não há respeito pelo recurso. O dinheiro deixa de ser ferramenta e vira estímulo dopaminérgico. E estímulos não constroem nada duradouro. Você se acostuma com a sensação, não com o processo. E quando a sensação para de vir, você não tem nada. Nem dinheiro, nem método, nem estrutura. Só dependência emocional de um fluxo que você nunca controlou. Baixo custo psicológico distorce completamente a percepção de valor. Quando algo vem fácil, o cérebro assume que sempre virá. Surge a ilusão de continuidade garantida. Como se aquele fluxo fosse eterno, como se o mercado tivesse obrigação de te pagar. Essa crença elimina a preparação. Você para de se proteger, para de diversificar, para de construir alternativas. E quem não se prepara depende exclusivamente da sorte. Quando a sorte vira, e ela sempre vira, você cai sem rede de proteção. E a queda é fatal. Esse cenário bloqueia a busca por desafios maiores. Você não se expande porque não precisa. Metas exigentes parecem desnecessárias. O potencial fica trancado dentro de você, subutilizado. Não por incapacidade técnica, mas por acomodação estratégica. Crescimento que dói deixa de ser considerado. E tudo que poderia vir depois nunca chega. Você vive abaixo do seu teto porque o conforto presente anestesiou a ambição estrutural. Anos depois, você vai olhar para trás e perceber quanto deixou na mesa. Mas será tarde demais. Pouco valor real é produzido quando algo é obtido sem critério. O dinheiro entra, mas não se transforma. Não gera aprendizado composto, não gera estrutura replicável, não gera impacto mensurável. Ele simplesmente passa pela sua conta como água em peneira. E tudo que apenas passa não constrói base. É consumo mascarado de conquista. Você se sente produtivo, mas está apenas girando em falso. Movimento sem direção.
Atividade sem resultado. Renda sem patrimônio. A sensação de riqueza mal administrada cria a armadilha mais mortal, a inatividade voluntária. É o dragão invisível que destrói potencial sem fazer barulho. Você para de evoluir porque acredita que já chegou, que já conquistou o suficiente, que merece parar. E quem para de evoluir começa a regredir, mesmo que o saldo ainda pareça confortável. O mercado não respeita passado. Ele só paga por relevância presente. E relevância exige movimento constante. Quem para de se mover vira alvo. Hoje, ganhar 5.000 por trabalho simples é vendido como sonho final. Frases como agora não preciso fazer mais nada recebem aplausos nas redes sociais. Essa mentalidade confunde pico com permanência. O que parece liberdade é apenas intervalo antes do colapso. Você não construiu o sistema, você encontrou brecha temporária. E brechas fecham. O mercado se ajusta, a concorrência chega, a oportunidade evapora. Se você não usou o intervalo para estruturar algo sólido, vai voltar à estaca zero. Só que mais velho, mais cansado e com menos credibilidade. Essa quietude é veneno para crescimento real. O trabalho só vira castigo quando o dinheiro acaba. Enquanto sobra, a disciplina morre. O problema não é descansar, é desligar o motor de construção. Quem só constrói quando precisa nunca constrói o suficiente. Patrimônio sólido nasce de execução constante, não de surtos emergenciais. Você não quer estar desesperado construindo aos 50 anos o que deveria ter feito aos 30. Desespero gera decisões ruins. E decisões ruins custam décadas. Para quem entende o jogo, ganhos fáceis não são convite ao descanso. São alerta vermelho. O esforço não desaparece, ele se redistribui no tempo. Trabalhar menos agora sem estruturar o depois é apenas empurrar o peso para o futuro. E o futuro cobra com juros compostos. Estabilidade verdadeira exige consciência contínua, vigilância permanente, ajuste constante. Não existe aposentadoria da responsabilidade financeira. Existe apenas escolha: ou você gerencia seu patrimônio, ou ele desaparece sozinho. Não há meio termo. Manter dinheiro no campo do estudo não é opcional, é estratégico. Dinheiro sem análise vira ruído estatístico. Entra, sai e não deixa rastro. Quando você estuda cada ganho, o dinheiro revela padrões, limites, oportunidades e riscos. Estudar o próprio fluxo é o que separa quem apenas recebe de quem realmente compreende. Sem isso, você é um turista no próprio patrimônio. Visita, tira foto, mas nunca entende o território. E quem não entende o território é expulso dele na primeira turbulência. Existe um erro brutal em acreditar que números altos significam avanço automático. O padrão aparentemente estável cria verossimilhança falsa. O dinheiro parece expandir você quando chega, mas condensa a ansiedade quando passa. É nesse ponto que a barreira de crescimento se fecha. Não por falta de recursos, mas por falta de leitura do que está acontecendo. Você não consegue diagnosticar onde está errando porque está hipnotizado pelo saldo. E saldo é métrica de vaidade, não de sustentabilidade. Não basta ter fluxo, é preciso entender a mecânica por trás dele. Relatórios bonitos, gráficos ascendentes, cores impressionantes. Nada disso substitui resultado concreto. Quando o ganho não gera impacto tangível, ele é apenas sobrevivência disfarçada de progresso. Números esteticamente agradáveis não sustentam decisões estruturalmente ruins. O mercado não perdoa a aparência. Ele só recompensa substância. E substância é lucro real, recorrente e defensável. Tudo fora disso é teatro. Ao analisar dados com frieza matemática, fica claro quando não há lucro tangível. O principal fator sempre esquecido, eficiência. Sem ela, crescimento é miragem. Valores recorrentes não compensam a ausência de estrutura. Sem estrutura, o sistema não escala, não se defende e não se sustenta. Você cresce até o primeiro choque. Depois colapsa. E colapso em sistema sem estrutura é irreversível. Não há recuperação, só recomeço do zero.
E recomeçar do 0 aos 40 é infinitamente mais difícil que estruturar corretamente aos 25. A única saída desse impasse é abandonar a narrativa confortável e agir sobre dados reais. Transformar sobrevivência em impacto exige decisões impopulares, foco brutal e revisão constante. Não se trata de otimismo motivacional, mas de correção de rota baseada em fatos. Quem não corrige cedo paga multiplicado depois. O mercado não negocia, não perdoa atraso, não aceita desculpa. Ele apenas elimina quem insiste em operar fora da realidade. E eliminação no mercado é permanente. Quando excesso de ganho parece inevitável, o risco dispara. A confiança cresce rápido demais e você começa a decidir com base em expectativa, não em controle. O futuro parece promissor, mas exige atenção redobrada. Crescimento sem vigilância é convite ao colapso silencioso. Você não vai ver chegando. Vai acordar um dia e perceber que o dinheiro sumiu, as oportunidades fecharam e as pessoas que poderiam te ajudar já desistiram de você. E ninguém salva quem se afogou em águas calmas. Buscar validação externa ou viver cercado de multidões não protege patrimônio nenhum. Dinheiro obtido sem atenção adequada é frágil como vidro. Ele não fortalece caráter, não constrói resiliência, não desenvolve competência. Pelo contrário, cria dependência emocional do fluxo e enfraquece a base que deveria sustentar tudo. Quando o fluxo para, você descobre que não construiu nada interno. Nenhuma habilidade real, nenhuma estrutura mental, nenhuma capacidade de reconstruir. Só vazio disfarçado de sucesso temporário. Quando a vida passa a ser guiada apenas por dinheiro ou poder, os valores estruturais evaporam. Sem essência, qualquer construção desaba. O vazio não aparece imediatamente, ele cresce aos poucos como ferrugem. Corrói por dentro enquanto a fachada ainda brilha. E quando é finalmente percebido, já custou caro demais. Relacionamentos destruídos, saúde comprometida, propósito perdido. Você tem dinheiro, mas perdeu razão para usá-lo. E dinheiro sem propósito é apenas número morto em conta bancária. Entusiasmo inicial, quando bem direcionado, gera troca genuína de conhecimento. Mas quando é precoce e descontrolado, vira exposição excessiva e estrategicamente suicida. Informação sem critério enfraquece posição. Compartilhar demais antes de consolidar é entregar vantagem competitiva de graça. O mercado é campo de batalha, não um círculo de terapia. Quem expõe estratégia antes de executá-la entrega o mapa para o inimigo. E inimigo não é quem te odeia, é quem compete pelo mesmo recurso escasso que você. Dinheiro só se torna sucesso quando é colocado em perspectiva brutal. Ganhar 5.000 não é vitória nem fracasso, é ponto de partida. O que define o resultado final é o que você faz depois que o dinheiro cai na conta. Quem protege do desperdício, estrutura com método e age com disciplina entende isso nos primeiros 30 dias. Quem ignora aprende tarde demais, geralmente quando o dinheiro já foi e a oportunidade também. E o custo dessa lição tardia nunca é pequeno. É sempre devastador.